Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para que a tua herança, quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem e fogem, a dona de casa reparte os despojos. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Porque olhais com inveja a montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação, o Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor, o Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor, de Bazã os farei voltar. Far-lo-eis tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá, com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os seus príncipes de Naphtali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor. Oriunda do teu templo em Jerusalém, os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata, dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que em cima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel. Ele dá força e poder ao povo, bendito seja Deus.
Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai amado, nós estamos aqui nesse momento reunidos para um propósito apenas, ó Deus, que é cultuar o Senhor. Nesse momento em que a Sua palavra foi lida, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor abra os nossos corações, mentes e ouvidos para aquilo que o Senhor deseja falar a nós. Que possamos, ó Deus, provar da Sua presença, ser visitados pelo Seu amor, pela Sua paz, pela Sua sabedoria, pelo Seu discernimento, que o Senhor alcance cada uma das casas, ó Deus, que está conectadas neste canal, ó Deus, que o Senhor me use nesse momento, ó Pai, eu sou um miserável pecador, falho, ó Deus, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Que o Senhor me capacite, ó Deus, que o Senhor tire de mim todo e qualquer nervosismo, ansiedade, que seja o Senhor falando, ó Deus. Enche-nos, Deus, da Sua santa paz, em nome de Jesus. Este texto é um texto marcado pelo triunfo de Deus, por uma vitória que não é minha, por uma vitória que não foi conquistada por mãos humanas, mas foi conquistada pelo nosso Senhor. É sobre isso que Davi está falando neste salmo. Este é um salmo de triunfo. Este é como aquele hino que eu trouxe para os irmãos no começo, que nós devemos visitá-lo sempre nos nossos dias ruins, quando estamos tremendo de medo dos nossos adversários. Este é um salmo de triunfo de Deus, a respeito da vitória dele sobre todas as coisas deste mundo. Diante disso, eu proponho o seguinte tema para a exposição deste salmo: o Deus de vitória. O nosso Deus, querido, é um Deus de vitória. Em primeiro lugar, nós percebemos isso pela maneira como Ele guia os seus filhos. Deus guia os seus filhos. Do versículo 1 ao versículo 7, nós percebemos como Davi se achega à presença de Deus fazendo uma súplica. Ele começa o salmo dizendo: levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de Sua presença fogem os que o aborrecem. Quando nós lemos esse versículo, se você é um leitor assíduo das Escrituras, você já pode ter percebido que você leu essa mesma passagem em outros trechos bíblicos. Esse texto bíblico, Davi simplesmente não está usando como fruto da aleatoriedade, como algo que ele leu no passado, se lembrou, achou bonito e colocou aqui. Essa maneira de introduzir uma súplica a Deus era comumente usada por Moisés. Moisés, em inúmeras passagens, se achega à presença do nosso Deus com essa abertura, podemos dizer assim, de oração: levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. Davi está sendo intencional em começar este salmo com este versículo. Por quê? Porque o que Davi está clamando ao nosso Deus a partir dessa oração é que, da mesma maneira como Deus foi com Moisés, quando retirou o povo da opressão que eles sofriam lá no Egito, assim como Deus os sustentou no deserto, assim como Deus os levou à terra prometida, Davi clama: Senhor, que assim como o Senhor era com aquele povo, que ainda hoje o Senhor seja assim conosco. E essa pode ser uma oração que nós podemos fazer, queridos, porque o nosso Deus não é o Deus que muda. O nosso Deus é um Deus que está revelado nas Sagradas Escrituras, e Ele não muda. Então a maneira como Ele agiu com Moisés, a maneira como Ele agiu com Davi, da mesma maneira Ele agirá conosco. Deus guia os seus filhos. Davi está sendo intencional, dizendo que Deus, assim como Ele interviu no passado, Ele ainda hoje há de intervir aos seus filhos. Este salmo começa então com um eco da oração de Moisés, quando a arca da aliança guiava o povo no deserto. O versículo 7 diz assim: ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto. Olha que interessante o que o salmista está nos dizendo aqui. Ele está nos arremetendo a uma história muito conhecida do povo de Deus,
a Arca da Aliança, e como aquela arca guiava todo o seu povo durante a peregrinação deles no deserto. A arca ia à frente, e todo o povo de Deus seguindo o nosso Senhor. A palavra de Deus nos conta que existia uma nuvem que guiava o povo durante o dia, e existia uma coluna de fogo que guiava durante a noite. O principal, queridos, é entender que o povo ia aonde Deus abria o caminho para que ele o fosse. Deus guia os seus filhos. Guiar, existem duas maneiras as quais nós na língua portuguesa usamos essa palavra. Guiar no sentido de apontar, de dar direção. Se você adolescente está assistindo essa mensagem através da internet, você sabe que GPS nem sempre existiu. Você sabe como seus pais lidavam quando eles se perdiam no trânsito e quando não tinha GPS? Eles tinham que pedir informações. Ou quando viajavam, compravam um guia com um mapa desse tamanho. E aí no meio da viagem eles não sabiam o que fazer, eles abriam aquele guia e eles sabiam o que fazer para chegar àquele destino. Da mesma maneira, quando se perdiam e não tinham esse guia, eles paravam na rua e pediam informações. E normalmente a pessoa, se soubesse a respeito daquele contexto, falava: ó, você segue por ali, apontava a direção. Essa é a primeira maneira como nós usamos a palavra guiar na nossa língua portuguesa. Mas existe uma segunda maneira, e essa segunda maneira, ela não está relacionada simplesmente a alguém que aponta a direção de alguma coisa, mas ela está relacionada principalmente a alguém que guia no sentido de ir junto, ir com alguém. É no sentido de, é por ali, mas eu vou contigo para assegurar que você chegue ao seu destino final. É nesse sentido que o nosso Deus é o nosso guia. Sim, a palavra de Deus nos aponta a direção a qual nós devemos ir, mas Ele está conosco. Assim como a Arca da Aliança era com o povo de Israel que caminhava naquele deserto durante 40 anos, da mesma maneira, o nosso Deus continua conosco, nos levando em direção à sua vontade. Guiar no sentido de percorrer junto. Webster nos diz que guiar está muito atrelado no sentido de liderar ou dirigir de uma maneira, conduzir em um curso ou caminho, como guiar um viajante que não esteja familiarizado com a estrada ou o percurso. O nosso Deus não simplesmente nos deu a direção, Ele foi conosco. Percebemos como nosso Deus é o nosso guia, pelo fato dele ter também nos deixado grandes exemplos de como nós devemos viver. Deus é um Deus conosco, um Deus que, segundo a sua boa palavra, está presente nas nossas vidas hoje e para todo sempre. E Ele nos deixou exemplos de como nós podemos ter uma vida que agrade o seu coração. Quando nós vamos estudar a respeito de exemplos e a respeito de educação, nós percebemos que o exemplo é a forma mais eficaz de ensinar. Robert Baden-Powell, ele diz o seguinte: não existe ensino que se compare ao exemplo. Albert Schweitzer, ele diz o seguinte: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Se você é pai, você já percebeu como é inútil o fato de você ensinar o seu filho dia após dia, mas fazer de maneira diferente. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, isso não funciona. Aquilo que você faz na sua casa, pai, o seu filho vai fazer. Se você lê as Escrituras, o seu filho vai ler. Se você quer que o seu filho faça, desenvolva certos hábitos, você precisa cumpri-los também. Deus nos deixou inúmeros exemplos para nos ensinar a respeito de quem Ele é e de como podemos viver de maneira a agradá-lo. Podemos nos lembrar de Abraão e a sua obediência a Deus quando ele colocou Isaque para ser oferecido como sacrifício.
Quando nós olhamos para José e a sua luta contra o pecado, quando ele fugiu da mulher de Potifar, quando lembramos de Josué e a sua coragem, quando espiou a Canaã, a terra prometida, quando lembramos de Daniel e seu compromisso em ser santo, quando rejeitou o banquete oferecido por Nabucodonosor, quando olhamos para o próprio salmista Davi e o relacionamento que ele tinha com Deus, quando foi chamado por Deus como um homem segundo o seu coração. Quantos exemplos nós temos que nos ensinam a chegar mais perto do nosso Deus? Quantos exemplos nós temos que nos ensinam a ser alguém mais parecidos com o nosso Senhor? Lembrando sempre que não existe exemplo maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o exemplo da humanidade perfeita. Quando nós olhamos para Ele, nós percebemos que Ele é o humano perfeito, que habitou entre nós e que nos guia cada dia mais para mais perto do nosso Pai. Ele é o nosso exemplo que nos ensina como nós podemos chegar de novo à presença do nosso Deus. Jesus é o nosso exemplo perfeito. Nós devemos falar como Jesus falava, fazer o que Jesus fazia. Esses 7 primeiros versículos, queridos, nos mostram alguns movimentos de Deus diante do seu povo no Antigo Testamento, principalmente a libertação da escravidão egípcia e a conquista da terra prometida. Durante todos esses momentos, Deus guiou o seu povo. Durante esses períodos, o povo sofreu. Durante esses períodos, o povo guerreou. Durante esses períodos, o povo teve medo, dúvida, ansiedade, depressão. Todos, podemos dizer assim, em algum momento, foram visitados por esse medo. Alguns, inclusive, morreram durante essa caminhada. Mas Deus guiou o seu povo. O controle do seu povo nunca teve fora das suas mãos. Querido irmão, a história do mundo pertence ao nosso Deus. Ele continua a nos guiar rumo à sua boa vontade. Ainda hoje nós temos guerras, ainda hoje nós temos crises, ainda hoje nós temos ansiedades, medos, dúvidas. Mas o nosso Deus continua a guiar o seu povo. Assim como Deus guiou o seu povo, Ele também proveu ao seu povo. Em segundo lugar, Deus provê aos seus filhos. Dos versículos 8 ao versículo 18, o salmista passa então a uma descrição da viagem do Sinai à terra prometida, com a procissão da arca rumo a Jerusalém nos dias de Davi. Esses versículos, quando você lê do versículo 8 ao versículo 18, você pode incorrer no erro que eu tive quando li esse salmo pela primeira vez. Eu comecei a pensar que esse salmo não fazia tanto sentido, porque eu comecei a ler principalmente esses versículos e parecia que o salmista estava falando de coisas totalmente aleatórias. Mas na verdade, Davi está sendo estritamente intencional ao escrever, fazendo inúmeras referências ao povo de Deus. Todas as linguagens que ele usa, poéticas, metafóricas, que ele usa nesses versículos, são intencionais para relembrar ao povo de Deus quem é o nosso Deus. Nós precisamos, dia após dia, nos lembrar quem é o nosso Deus e como Ele proveu ao longo da história do seu povo, e assim como Ele continua provendo nas nossas vidas. A presença de Deus nesse contexto em que Davi fala, está muito atrelada à provisão. O versículo 10 nos diz assim: em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Quem são esses necessitados? Necessitados aqui, Davi não está falando a respeito de um grupo específico, normalmente deixado de lado por uma sociedade. Os necessitados aqui somos todos nós. O que o dinheiro valia no deserto? O que o status valia no deserto? O que toda e qualquer riqueza deste mundo valia no deserto? Nada. Nada. Todos nós, queridos, somos necessitados.
Nós podemos ter todas as coisas deste mundo e nós continuaremos a ser necessitados. Nós podemos ter o melhor carro, nós podemos ter a poupança, nós podemos ter a nossa conta bancária recheada com alguns milhares, se não milhões de reais, mas isso não faz com que nós sejamos menos necessitados, porque quando entendemos que temos tudo neste mundo, mas não temos a Cristo, nós não temos nada. Pelo contrário, quando nós entendemos que nós temos Cristo em nós, nós podemos não ter nada deste mundo, mesmo assim, nós podemos ser ricos, porque a nossa alma não foi feita para este mundo, nós pertencemos à eternidade. Mas no deserto, nosso Deus proveu aos seus filhos, e como Ele fez isso? Ele trouxe principalmente as necessidades básicas do ser humano, as necessidades materiais, comida. No deserto, rumando do Sinai em direção à terra prometida, aquele povo não padeceu por fome. Eles tinham um maná, eles tinham as codornizes, eles tinham água. Tudo que era necessário para a sua subsistência, eles tiveram em abundância. Nunca faltou nada. Nunca faltou nada. O nosso Deus sempre proveu aos seus filhos. Da mesma maneira, querido, Ele continua provendo. Por mais que você esteja no deserto, entenda, a provisão de Deus é contigo, nada faltará daquilo que o nosso Deus julga ser necessário às nossas vidas. Ele também deu aquilo que é necessário às nossas vidas, que é esse alimento espiritual. Como Deus alimentava o povo espiritualmente? Através da sua presença. Queridos, eu não sei vocês, mas se Deus me chamasse a uma missão e eu pudesse vê-lo de uma maneira palpável, como aqueles homens viam no deserto, seria tremendo, não seria? Muitas vezes nós nos justificamos a nossa falta de comprometimento com a missão por conta disso, pelo fato de nós não vermos a presença de Deus. A presença de Deus naquele contexto estava relacionada à Arca da Aliança, onde estava guardada pelo sumo sacerdote. Mas a presença do nosso Deus, naquele contexto, não se competia simplesmente àquela arca, era simplesmente uma sombra da presença do nosso Deus. E essa presença, queridos, continua comigo e com você ainda hoje. Essa presença alimenta o nosso espírito de tal maneira a nos capacitar a vencer a todos os desafios dos nossos dias. Nosso Deus proveu. O nosso Deus provê de maneira material, de maneira espiritual, mas também de maneira emocional. Queridos, problemas emocionais não são simplesmente coisas dos nossos dias. Nas Escrituras nós vemos pessoas com problemas emocionais, mas o nosso Deus também provê a respeito do nosso emocional. E como Ele fazia isso? A respeito da sua promessa. Cada dia, quando aqueles homens, os filhos de Deus, acordavam no deserto, eles sabiam para onde eles estavam indo. Eles não sabiam de uma maneira exata, geográfica, para onde eles estavam indo, mas eles sabiam que Deus ia com eles, e por isso eles podiam confiar. Deus provê ainda hoje dessa maneira, queridos. Se você tem enfrentado lutas emocionais, entenda, para de viver olhando para as coisas desse mundo, olha para as promessas do nosso Senhor. Versículo 17 diz assim: os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor, o Sinai tornou-se em santuário. Versículo 18, principal versículo deste salmo: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Versículo 17 nos fala de carros. Que carros são esses? Calvino, comentando a respeito destes carros, ele nos diz o seguinte: os carros de Deus são 20.000 milhares de anjos. A maioria de nós se dispõe a dar pouco valor à presença divina, e por isso Davi nos apresenta uma descrição oportuna com o fim de exaltá-la em nossa imaginação.
Em virtude de nosso coração incrédulo, o mínimo perigo que ocorre no mundo influi mais em nós do que o poder de Deus. Trememos ante a mais leve tribulação, pois olvidamos ou nutrimos conceitos muito pobres acerca da onipotência divina. Com o fim de poupar-nos desse erro, Davi nos conduz a incontáveis miríades de anjos que se encontram sob o comando divino. Circunstância esta cuja ponderação pode muito bem capacitar-nos a desafiar os males que nos cercam. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A nossa visão diante as crises e lutas desse mundo não deve simplesmente se basear aos noticiários ou aquilo que especialistas nos dizem a respeito de nós, do povo. Nós precisamos entender que essa guerra, e esse salmo nos lembra disso, já foi vencida por Deus. Este é um salmo de triunfo. Nós precisamos nos lembrar que aonde nós não vemos nada, o nosso Deus está cuidando de tudo. E por mais que aos nossos olhos, essa crise que nós estamos vivendo por conta do Covid não faça sentido e traga muita destruição aos nossos corações, nós precisamos nos lembrar que existem carros, existem anjos enviados por Deus para nos guardar. É essa a imagem que Davi está tentando trazer ao seu povo, que os nossos olhos não têm que estar nas coisas deste mundo, mas têm que estar nas promessas dos nossos Deus. Que quando nós trememos de medo, assim como eu tremi quando eu entrei naquela quadra, nós não podemos tremer, porque esse hino, este salmo nos lembra que a vitória de Jesus já foi conquistada por Ele naquela cruz. O nosso Deus é um Deus de vitória, que guia o seu povo, Ele é conosco, que provê ao seu povo, nada irá nos faltar. E por último lugar, Ele é um Deus digno de adoração. Dos versículos 19 ao versículo 35, Davi termina este salmo com um cântico de louvor ao Senhor que governa sobre todos os reinos da terra. Versículo 31 diz assim: príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que em cima os céus da antiguidade, eis que Ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. O que Davi está fazendo aqui também é algo estritamente intencional. Ele está dizendo que esse louvor a Deus não se dará exclusivamente pelo povo nacional de Israel, mas é um convite a todas as nações que estão à volta para que venham e adorem o nosso Deus. O Salmo nos diz: príncipes vêm do Egito, da Etiópia, corre a estender as mãos cheias para Deus. O salmista reassume o estilo de ação de graça e confirma o que havia previamente asseverado, dizendo que reis viriam e pagariam tributo a Deus, que reis viriam e se curvariam diante do nosso Senhor. Os exemplos que ele apresenta são aqueles dos egípcios e dos etíopes. Isso prova suficientemente que a predição se estenderia a Cristo, por meio de quem os egípcios e etíopes seriam trazidos sob o domínio de Deus. No próximo versículo ele avança e agora ele convoca todos os reinos da terra a louvarem a Deus. Todas as nações louvem ao nosso Senhor. É isso que Davi está dizendo. Um dos grandes problemas do povo de Israel foi entender que o louvor a Deus, que o culto a Deus era estritamente deles, somente eles deveriam adorar a Deus. Outros povos normalmente não eram bem vistos, mas o plano de Deus para Israel não era esse. Deus levanta Israel para que por meio deste povo as nações fossem alcançadas. Israel, e muitas vezes não entendeu isso, mas esse sempre foi o plano do nosso Deus. E se hoje nós estamos aqui no Brasil adorando ao nosso Deus, foi porque Cristo possibilitou que essa bênção de Deus se estendesse a todas as nações.
O povo de Israel deveria viver de tal maneira a chamar os povos vizinhos a viverem da mesma maneira, a adorar ao nosso Deus. Israel seria como uma maquete para todas as nações. Então Israel, este povo, seria um povo o qual Deus abençoaria. Deus traria grandes feitos, poderosos milagres, poderosos atos do nosso Senhor no povo de Israel. Mas por que isso? Para que as nações vizinhas, ao olharem como Deus governava o povo de Israel, olhassem para si e dissessem: nós precisamos adorar esse Deus, Ele é o único e verdadeiro Deus. As Escrituras nos dão exemplos disso. Por exemplo, quando Salomão encontra-se com a rainha de Sabá, a rainha de Sabá olha pela maneira como Salomão governava o seu povo, como os seus funcionários estavam vestidos e sendo administrados, e ela bendiz ao nosso Deus. Uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, bendiz ao nosso Deus pela vida de Salomão e pela maneira como ele governava Israel. Outro exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram atirados naquela fornalha ardente, Nabucodonosor, vendo aquele poderoso ato de Deus, olha para aquela situação, aqueles homens saem da fornalha, e Nabucodonosor, um dos homens mais hostis deste mundo, bendiz ao nosso Senhor e reconhece a grandeza do Deus daqueles homens. O nosso Deus, querido, usa um povo para alcançar todas as nações, através dos seus atos poderosos, através da maneira como aquele povo vivia. Isso continua até hoje, queridos. Nós somos o povo de Israel, nós somos esse povo que deve alcançar as outras nações. E como nós fazemos isso? Glorificando o nosso Deus a partir da nossa vida, a maneira como fazemos as coisas, como nós falamos, tudo deve apontar para Cristo. A maneira como nós vivemos deve ser como um louvor cantado ao nosso Deus. As pessoas precisam olhar para as nossas vidas e encontrar a Jesus Cristo. Homens de Deus, que são usados por Deus para manifestar o seu poder a todos os povos. Mas nem sempre, o povo de Israel, nem sempre nós tivemos sucesso em cumprir essa missão. Porque nós somos incapazes, por nós mesmos nós nada podemos. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Ele sim cumpriu a missão de Deus nesse mundo e possibilitou que nós também cumpríssemos. E como Ele fez isso? Morrendo naquela cruz, no meu e no seu lugar. Nem sempre o povo de Israel e nós teremos sucesso em nossa missão. Muitos falharam e falharão nela, mas em Jesus a vitória foi conquistada. Assim como Deus guiava o seu povo através da nuvem e da coluna de fogo, e o povo seguia a arca pelo caminho, Jesus é o guia. João capítulo 14 nos lembra, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim como o maná e as codornizes eram a provisão de Deus para os seus filhos do deserto, Jesus é a provisão de Deus para nós, não só no deserto, mas em todos os lugares, pois Ele é a água viva, aquele que mata a sede da nossa alma. Assim como aqueles homens foram usados por Deus para trazer seus filhos para mais perto dele, Jesus, apenas Jesus, nos leva para mais próximos do Pai. Jesus, queridos, este salmo não é sobre uma vitória que nós conseguimos, este salmo é sobre a vitória de Cristo na cruz. Eu falei que o versículo 18 é o versículo mais importante deste salmo. Por quê? Você sabe disso? Esse salmo ele foi escrito em uma estrutura de quiasmo. O que é isso? Versículos paralelos que têm correspondentes entre si. Um exemplo bem superficial. É como se o versículo 1 fosse correspondente ao 35, o 2 ao 34. E esse salmo ele vai se fechando num versículo central. Esse versículo central é o 18, e olha o que ele diz: subiste às alturas,
levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Este salmo fala sobre Jesus. Este salmo fala sobre a vitória de Cristo, que nos garante a maior vitória que nós podemos conseguir nesse mundo, que é a vitória que nós temos em Jesus. Queridos, que esse salmo seja um salmo que te lembre todos os dias sobre a vitória do nosso Deus. E quando você, diante dos desafios da sua vida, como eu estive naquele dia, naquela quadra, tremendo de medo, tive uma grande derrota, e aquele grito de guerra se tornou o grito de guerra da derrota, que esse possa ser o seu grito de guerra para a batalha que já foi vencida em Cristo Jesus. Que Jesus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.